inicia um outro ciclo. E quando começa um novo ciclo, vem uma nova identidade, vem um novo propósito, um novo destino. E sem a gente combinar nada, né? Gente, eu nem sabia dessa data. Eu creio que vai haver muita liberação aqui. Aleluia! Você faz parte disso. Você faz parte disso. Eu vou ministrar a palavra, depois eu quero orar por vocês no final. E aí vocês vão ter mais entendimento do que vai ser dito aqui. Eu quero agradecer o pastor N, que eu ganhei uma Bíblia aqui, olha, novinha, rapaz. Tô brincando, pastor, tô brincando. Pode pegar aqui, lindão. Obrigado, viu? Esse óculos não é seu, não? É? Glória a Jesus, amém? Estão preparados? Chapa quente ou chapa fria? Vocês querem chapa quente ou chapa fria? Então, vamos lá. Ontem nós falamos, vamos recapitular um pouquinho, porque, como nós dissemos, é uma construção. Ontem nós falamos da purificação do Espírito pelo sangue e a lavagem do corpo pela água. Glória a Deus. Cadê o Ramon? Por favor, pastor. O pastor teve uma visão ontem, muito forte, muito poderosa. Queria que ele compartilhasse antes de eu começar. Ele me contou ali, eu falei, não, você tem que compartilhar isso. Shalom, queridos, bom dia, tudo bem? Nós estamos em um ambiente profético, ao qual os céus estão rasgados, literalmente, sobre nós. E ontem, no momento da ministração, quando toda a igreja estava de joelhos, aquele ambiente de cura, aquele ambiente que o Senhor estava retirando toda a raiz de iniquidade, trazendo à luz todo o pecado, as pessoas confessando. O Senhor abriu minha visão espiritual e eu pude ver vários anjos trabalhando nesse lugar. Alguns anjos, eles traziam cruzes de madeira, assim semelhante como a de Cristo, quando ele foi crucificado. E eu via pessoas sendo crucificadas. Porém, os anjos, eles não puxavam as pessoas às forças. Era na voluntariedade. Existiam várias cruzes, 3 anjos ao redor de cada cruz. A pessoa vinha, se encaixava na cruz, e eles puxavam as cordas, e a cruz era erguida, e ela encaixava na terra. Ao mesmo tempo, simultaneamente, eu via várias pessoas. 3 anjos também ao redor de cada pessoa. E eles vinham com vasos como esse aqui, de barro puro, cheio de água transparente, pura. E eles derramavam sobre as pessoas. E quando eles derramavam sobre as pessoas, saía uma lama, uma sujeira. Sabe, irmãos? Isso aqui está acontecendo nesse lugar, nesse momento. Os seres espirituais, eles discernem de coisas espirituais, e os seres carnais têm um discernimento de coisas carnais. Eu estou te dando uma visão, apóstolo, um desenho do que eu vi que o Senhor está fazendo em nossas vidas, em minha vida. Então, por favor, não perca esse ambiente. Suba nessa cruz. Permita-se ser lavado pela água limpa que corre do trono de Deus, que flui do trono de Deus. Existe um ambiente preparado para esses dias, de cura, de restauração, de alinhamento de destinos, de ativação profética, de ativação no Espírito, de remissão de vidas e de famílias. Por favor, não se perca. Não se perca, fique atento. Falar igual os pentecostais, não sei, a galera que fala, dá lugar que o Senhor vai fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia.
Fala pro seu irmão, e dá lugar aí, vaso. Se for irmã, é vaza. Ah, não, não vaza não, irmã. Fica aí. Glória a Jesus. Que palavra, que visão forte, amém? Hebreus capítulo 12. Hebreus é o livro da transição sacerdotal. Hebreus é um livro de transição sacerdotal. De Levi para Melquisedeque. De uma ordem sacerdotal que era destinada a Israel para uma ordem sacerdotal para as nações. Melquisedeque fala de uma ordem sacerdotal para todos os povos da terra. Amém? Então, o autor de Hebreus, ele explica essa transição, essa transferência que Jesus ele fez. Ele veio para os da casa de Israel, ele veio para aqueles que eram da descendência de Abraão, e Jesus faz uma transição na forma de adoração, no sacerdócio. E ali ele abre para todos os povos e ele traz um entendimento que a adoração agora, ela não é mais de acordo com aquilo que foi relatado segundo a ordem levítica, que aquilo ali era uma sombra da realidade que é Cristo. Todo aquele ritual era um apontamento que se cumpriu em Cristo e que agora, pela fé, nós o adoramos em espírito e em verdade. Diga em espírito, porque Deus é espírito. Em verdade, porque o seu reino é fundamentado na palavra, os princípios do reino, a verdade dos céus. Que venha o teu reino, para que seja feita a sua vontade. Então nós temos uma transição de um sacerdócio agora em espírito. Isso não quer dizer que eu possa me comportar de qualquer maneira, porque agora a ordem levítica, ela tinha todo um ritual, todo um processo. Aquilo era um apontamento. Agora, pelo contrário, agora nós temos no nosso próprio espírito o tabernáculo, nós somos o tabernáculo e o Espírito habita em nós, a presença, com P bem maiúsculo, está em nós. Glória a Deus. Então, nós, antes, a movimentação da adoração era em um lugar, agora é 24 horas. Você está adorando a Deus. Então, tudo que você faz é adoração. Se o seu corpo é o templo, a sua vida é o culto. Então, agora a sua vida é o culto. Nós, quando vamos entendendo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem sacerdotal, onde o nosso espírito ministra o tempo todo os nossos pensamentos, palavras, ações, todo o nosso comportamento, a nossa forma de relacionar com as pessoas é um ato de adoração. A nossa forma de relacionar com o dinheiro é um ato de adoração. A nossa forma de relacionar com o mundo caído, com o pecado, com as tentações, a maneira como nós nos posicionamos, tudo isso faz parte da adoração que nós ministramos a Deus 24 horas. A forma como você deita na cama, como você levanta, o cuidado com o seu corpo, tudo é culto, tudo é adoração. Em Melquisedeque tudo é adoração. Palavras são ofertas. Tudo é adoração em Melquisedeque. Antes, em Levi, eles sacrificavam um animal. Hoje o sacrifício é você.
Agora não é mais alguém que vai morrer no lugar ali, um cordeiro. Agora, não, nossa vida, nossa maneira de ser, de pensar, nossas motivações, tudo isso sobe diante do Senhor. Uma vida. Por isso que o Senhor, Ele diz, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. São estes que o Pai está procurando. Não é o que adora no momento do culto, é o que adora quando ninguém está vendo, é o que adora quando não tem a igreja perto, é o que adora quando você está longe, em um outro lugar, sozinho. Estão entendendo? Tudo virou agora oferta, adoração. Em Melquisedeque, não é o que eu faço somente, é também o que eu faço, mas é o que eu estou me tornando. Eu me tornei o cordeiro, porque em Melquisedeque, Jesus ele é o sumo sacerdote. Ele também é o cordeiro. E ele também é o fogo. Olha que piração. Ele é o sacerdote, ele é a oferta e é o fogo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hebreus 12, 29. Você pode ler junto comigo esse versículo? Porque o nosso Deus... Por que consumidor? Ele é um fogo. Diga, o nosso Deus é fogo que consome a oferta de adoração. O autor de Hebreus, falando da transição, quando ele fala fogo consumidor, é um fogo que traz juízo, é um fogo que consome a oferta, é um fogo que purifica a impureza. Quando Elias ele coloca ali as talhas de água no altar, o fogo vem, lambeu tudo ali. Se Deus é fogo consumidor e o Espírito do Senhor habita em mim, tem alguém aqui chapa quente. Você tem um fogo aí dentro que não pode ser um fogo estranho. É um fogo que consome as impurezas. Eu quero falar de 7 aspectos do fogo, da adoração. Primeiro que o fogo da adoração, ele tem a natureza de Deus. Anote isso. É um fogo que tem a natureza santa, a natureza pura. Então nada, línguas como de fogo. O Pentecostes foi um fogo derramado sobre o Espírito daqueles que haviam passado pela cruz, que já haviam sido ministrados pelo fogo ou pelo sangue de Cristo, por causa da fé em Cristo. Mas agora, se o sangue ele nos purifica de todo pecado, esse fogo consumidor que habita dentro do nosso espírito. O nosso Deus é fogo e o Espírito de Deus habita em nós. Esse fogo também é para purificar não só os atos de pecado que cometemos, mas também as raízes de iniquidade. Ele purifica todo o engano, a mentira. Veja bem, o sangue purifica
de atitudes erradas. O fogo purifica de uma essência errada. Ou uma raiz que provoca um comportamento errado. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue, ele tem vários aspectos. Um deles é a purificação dos nossos pecados. Então, quando você tem esse fogo, o fogo de Deus, ele traz a essência da santidade de Deus. Segundo, o fogo de Deus, ele ilumina, ele traz luz. Aonde tem fogo, tem luz. Uma pessoa cheia do fogo, que purifica a essência errada para estabelecer a essência da santidade de Deus, essa pessoa é iluminada no seu espírito. Ela recebe a revelação da vontade de Deus, a luz de Deus. O sangue trata do meu passado. O fogo me ilumina para o meu presente. E isso é importante, porque para você andar com entendimento, com visão, você precisa ter uma mente iluminada pelo Espírito de Deus. Vivemos num tempo de muita iniquidade, muitos pecados, muitas coisas que não procedem do Senhor. Uma pessoa sem o fogo nesse tempo, ela é facilmente enganada, manipulada, influenciada pela mídia, pelo sistema desse mundo. Quando João ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo que João, em 1 João 2 está falando, é diferente do mundo de João 3,16. Que Deus amou o mundo. E lá em 1 João ele fala, não ameis o mundo. Deus amou o cosmos, a criação. Quando ele fala, não ameis o mundo, não ame o sistema desse mundo, a cultura desse mundo, os valores deste mundo. Apesar da nossa língua ser a mesma palavra, a origem não é. Uma é o cosmos, a criação. Deus amou o mundo de tal maneira. Estão entendendo, irmãos? Então, se a pessoa ela não tem o fogo de Deus, ela é contaminada pelo sistema. Lá em Belo Horizonte, tem pessoas que ficam mais tempo hoje nas redes sociais do que com a Bíblia na mão. Vocês acreditam nisso? Orem por Belo Horizonte, por favor. Eles amam mais o sistema deste mundo do que a palavra. Eles estão mais apegados às coisas deste mundo do que aquilo que é eterno. Nosso Deus, ele é fogo. Então, através do fogo, ele ilumina. Como que ele ilumina? Pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Então, se o fogo de Deus ele me ilumina, é a revelação da palavra que guia os meus passos. Se você quer ter o fogo de Deus dentro do seu espírito, para apresentar a Deus, você precisa da luz da palavra. Não é da luz das redes sociais. Então a adoração que eu vou oferecer a Deus, o fogo do meu altar, ele vai ser alimentado pela palavra. Quando você pega uma palavra, você medita, e aquilo tem uma revelação de Deus ali que te ilumina. Cara, entendi, é isso. Foi a luz desse fogo que a palavra produziu dentro de você. Quando você está ouvindo uma pregação, a palavra ministra dentro do seu coração.
Você fica como os discípulos no caminho de Emaús. Por um acaso não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras ao longo do caminho? Ele falava das Escrituras e queimava a gente por dentro. Você lê, isso aconteceu? Sim, aconteceu. Ele estava caminhando a nossa vida. No caminho, ele ia ministrando a palavra e nos queimava por dentro. O fogo de Deus, ele ilumina pela palavra. Terceiro aspecto do fogo, ele muda a atmosfera. Onde tem fogo, o ambiente fica quente. Uma pessoa cheia do fogo, ela traz o fogo para a família, para o trabalho, para a universidade, para os relacionamentos. Porque você carrega um fogo que muda os ambientes. Estão entendendo? O fogo de Deus, ele muda uma atmosfera de um ambiente de trevas, de mentira, de engano, de contenda, de disputa, para uma atmosfera de amor, de paz, de alegria, de santidade, de carinho, de respeito, de educação, de submissão às autoridades, de submissão aos pais. Você carrega uma atmosfera. Se você tem o fogo de Deus, você tem a atmosfera de Deus. A atmosfera da humildade. Está entendendo? Tem pessoas que carregam uma atmosfera de tristeza, de murmuração, de contenda, de intriga. Quando eu era consultor, eu fui prestar consultoria numa rede de drogarias lá em Belo Horizonte. E a sede dessa rede de drogarias, a gente, quando faz um trabalho de consultoria, você faz o que a gente chama de diagnóstico organizacional. Você faz um diagnóstico do ambiente. E aí a gente faz algumas entrevistas, a gente observa, tem a parte de observação, você anota, vai observando a movimentação, os fluxos dos processos e tal. E eu fiquei lá um mês fazendo um diagnóstico, observando, entrevistando pessoas, conversando com clientes, fornecedores. Faz todo um diagnóstico. Você tira uma foto da situação da empresa, sem fazer nenhuma intervenção. E foi muito tremendo, porque o dono lá sabia que eu era pastor. E aí, depois de um mês, a gente sentei com ele, e ele falou, eu já estava com o relatório do diagnóstico pronto, ele falou, o que está precisando a empresa? De Jesus, falei para ele. Vocês precisam colocar aqui o amor de Deus. Muita disputa entre os funcionários, falta de cooperação, pessoas sem respeito pelo outro. Eu falei, olha, a presença de Deus, ela muda qualquer ambiente. Eu falei, eu posso fazer aqui, relacionar, dar as recomendações, as intervenções. Porém, por que você não começa trabalhando o coração dos seus colaboradores? Vamos colocar um culto aqui. Você está falando sério? Eu falei, estou. Deixa eu trabalhar aqui 3 meses. Vamos toda segunda-feira. Aí colocamos um culto toda segunda-feira lá. Comecei a pregar para eles, irmãos. Sobre o amor, sobre o perdão, sobre o respeito, sobre educação. Passei algumas imagens para ele. Eu lembro que eu coloquei uma imagem assim de um barquinho furado, né?
E tinham 2 tirando água do barquinho e outros 2 na outra ponta do barco. E esses 2 da outra ponta conversavam assim: ainda bem que o buraco é do outro lado. A pessoa não percebe que ela está no mesmo barco. Se afundar, vai todo mundo junto. Então fomos trabalhando um pouquinho a mente e o coração. Às vezes o que numa família precisa é de alguém que leve o amor de Deus. Um ambiente de amor, de respeito, de humildade. Nós somos servos uns dos outros em Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos convidados a lavar os pés uns dos outros. Compreende isso? No reino de Deus, o maior é o que serve. Os valores são diferentes. Pessoas que carregam uma atmosfera de que ela precisa ser servida, ela não carrega o entendimento do reino. Então, casamentos, famílias, sempre há muita cobrança do outro lado, sendo que a atmosfera do reino não é você cobrar o outro lado, é a atmosfera que você carrega, ser capaz de transformar o outro coração por causa do seu amor, do seu serviço. Ao invés de você requerer um comportamento do outro, seja você o agente da mudança. Jesus, ele veio na terra, ele não veio requerer aqui que o homem já estivesse fluindo, não, ele veio, ele deu exemplo do amor, do serviço, do perdão, da graça, da misericórdia. Até hoje nós somos alcançados por causa desse amor, desse sentimento de que nós não merecemos. Estão entendendo? E Jesus, ele conquistou o nosso coração. De tantas coisas, quando você vai estudando mais e mais e vendo o que ele fez, você fica mais apaixonado. Como pode? Você fica sem entender. O Criador se torna criatura por causa do amor. Que amor é esse? E ele falou: olha, assim como eu fiz, vocês devem fazer uns com os outros. Eu dou um novo mandamento para vocês. Amem uns aos outros, como eu amei vocês. Se você tem o fogo, você vai carregar uma atmosfera de amor, de humildade, de alegria. Estão entendendo? Entende isso? Você carrega o fogo e isso vai trazendo purificação na sua adoração. O que vai subir para Deus não é a arrogância, a soberba, um conceito errado de si, os meus direitos. Um dia você vai descobrir que escravo não tem direito. Até você descobrir que você é escravo, você vai achar que você tem direitos. Então nós carregamos uma atmosfera. Diga: o fogo de Deus traz a essência, ilumina, muda o ambiente, a atmosfera. Quarto aspecto: o fogo de Deus purifica. É um fogo purificador. Purifica o quê? A alma, a mente, o coração, a vontade, o intelecto, as emoções. Há muita sujeira dentro de nós que nós recebemos de uma educação errada dos nossos pais. Obviamente que não foi por mal, mas por não conhecer a palavra. Nós aprendemos coisas que não deveríamos, herdamos coisas que não deveríamos. Nós vamos para o sistema de ensino, as escolas, coloca muita sujeira, relacionamentos tóxicos, aprendemos
de maneira errada relacionar com as pessoas, não no desenho de Cristo. Então a nossa alma, ela vai sendo intoxicada ao longo da nossa história. Aí você converte, aceita Jesus, mas o lixo está aí dentro. Mas quando você vai se enchendo do fogo de Deus, Ele vai te purificando. Ele vai tirando essa sujeira, queimando essa sujeira. Então, você percebe que existem pessoas que amam a Jesus, mas são pessoas tóxicas. São crentes cuja alma ainda não foi purificada. Cristãos que dão o cano, nome sujo, caráter deturpado, mentirosos, manipuladores, egoístas. Eles vivem pensando em si. A vida deles, eles aceitaram Jesus, estão na igreja. Porém, o centro da vida deles não é Cristo. Ainda permanece Ele no centro. Antropocêntrico, o homem no centro. E não cristocêntrico. Mas quando você vai se enchendo do fogo de Deus, a sua alma vai se convertendo. Os seus valores, você vai adquirindo um entendimento acerca de quem é Deus. O Deus da Bíblia, não o Deus da sua cabeça. Porque existe um Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Agora existe um quinto evangelho, que é o Jesus segundo você. O Jesus segundo aquilo que você pensa que é Jesus, não segundo aquilo que Jesus ele é. Agora, se há um entendimento errado acerca de quem ele é, a sua alma, ela está formatada de uma forma, ela está dentro de um formato que não está alinhado à forma de Cristo. E por isso precisa de uma purificação. A ideia de Jeremias 18, do vaso nas mãos do oleiro, adquirindo uma outra forma. Então, quando uma pessoa ela está cheia do fogo, irmãos, Jesus ele tem condições de trabalhar o interior do homem, de alinhar. Olha, a maneira como você conversa com as pessoas está errado. Você não está representando a minha essência. Você é muito egoísta, arrogante, duro. Você é duro com as pessoas e maleável consigo mesmo. E Jesus vai te pegar na curva, irmãos. Para que você se arrependa. E o fogo do Espírito de Deus, que já está dentro de você. Amém? Esse fogo é liberado para remodelar o seu interior. Ele vai tirando essa sujeira. O egoísmo vai ser queimado no fogo de Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Foi o que Paulo entendeu. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É Cristo que vive em mim. A oração de Paulo, quando nós nos convertemos, nós vamos aprendendo a orar e a gente começa a orar pedindo coisas a Deus. Na medida que a vida de Deus vai crescendo dentro de você, sua oração também vai mudando. Ao invés de pedir coisas, você vai pedindo a Deus para te transformar. E quando você vai alcançando a maturidade, o número 10, você já não quer coisas. Você esmurra o corpo e o reduz à escravidão. Você já está batendo em si, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse não faço. O mal que não quero, esse pratico. Porque você começa a se ver, não mais, você começa a se ver ao lado de Jesus, e você vê que a diferença é muito grande. E você fala assim: Senhor, eu não sou essa pessoa, me ajuda, me ajuda. E o fogo de Deus começa a te purificar por dentro.
Eu vou te ajudar. Para isso, não vos embriagueis com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E o fogo do Espírito vai purificando sua alma. Tem um texto, 1 Pedro, se puder colocar aqui, 1 Pedro capítulo 1, verso 21. 1 Pedro 1, 21. Isso. Tendo purificado. Uau. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tende em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros. Ardentemente. Tem um fogo que purifica a nossa alma. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, à palavra. Quinto aspecto do fogo. Se você tem o fogo de Deus, você tem a essência de Deus. Você é iluminado pelo fogo de Deus. Você muda a atmosfera dos ambientes. Mas se você tem o fogo de Deus, número 5, ele se alastra. O fogo que está em você vai queimar outras pessoas também. Esse fogo se alastra. Ele queimou lá no Calvário, há 2000 anos. E chegou aqui em Areal. Está alastrando, amém? Chegou na sua casa, de você para outras casas. Se você tem o fogo, vai alastrar. Por isso que uma pessoa cheia do fogo, ela fala de Jesus, às vezes sem abrir a boca. Ela transmite Jesus. Porque o fogo está nela, está alastrando. Se alastra pela honestidade, pelo caráter. Ele se alastra por causa do brilho de Deus na sua vida. Você se torna como Ele é. Você não se torna um membro de igreja. Você se torna uma expressão do fogo, do amor de Deus. Você já ouviu essa frase assim, alguém dizendo: tem algo em você que é diferente? É o fogo dele. Então, esse fogo, ele vai se alastrar para outros corações. Um dia você foi tocado por esse fogo. Jesus quer levar esse fogo para nações, para lugares, para famílias, para os bares, para as boates, para o Congresso Nacional, para todos os lugares onde é necessário o fogo da presença de Deus. E somente quem carrega esse fogo, o fogo do amor, o fogo da santidade, o fogo da sabedoria, o fogo da humildade, o fogo da alegria, o fogo da bondade, o fogo do serviço, o fogo do desprendimento, o fogo da adoração. Vai entrar, esse fogo vai se alastrar. O fogo, ele se alastra. Não há adoração sem fogo. Mas não é um fogo do movimento no culto. Repito, se o meu corpo é o templo
A minha vida é o culto. E se o meu coração é o altar, o fogo, ele vai estar 24 horas. 24 horas, o fogo de Deus num casamento, numa família. Inspirando pessoas, tocando os nossos filhos. Sexto aspecto do fogo. Para que o fogo de Deus cresça, ele precisa de combustível. A oração é um combustível para o fogo de Deus em mim. A palavra, a comunhão com os irmãos. Você já foi ministrado por alguém em uma mesa, em um relacionamento? Às vezes conversando, às vezes ele libera uma palavra. Cara, estava pensando errado. Nossa, isso que ele está falando, eu vou mudar. Então, o combustível da comunhão, a adoração é um combustível. O sacerdócio diário, você está diariamente lendo a palavra, meditando, orando, servindo. Servindo o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Isso acende o fogo dentro de você. A pregação do evangelho acende o fogo. Quando você fala da obra da cruz para alguém, você vai queimar por dentro, você vai perceber isso. Algo diferente vai acontecer. É o fogo porque você está revelando o amor de Deus pelo homem através de Cristo. Então o fogo de Deus, para crescer, ele tem uma medida. O fogo, ele cresce na proporção do combustível. Do tanto que você está se enchendo, o fogo de Deus, ele vai crescendo dentro. Você não vê por fora, mas você vê que algo está acontecendo dentro de você. A sua alma está sendo purificada pela obediência à verdade. O seu coração, você está mais apaixonado por Jesus. Você hoje, antes você era um cara totalmente arrogante. Hoje você não gosta de matar nem formiga. Porque tem algo em você, você fica... Como, cara? Eu não posso matar esse bichinho, ele tem vida. A pessoa te xinga e você fala, eu te amo. Ela te dá prejuízo. Antes você saía para o fight. Hoje você perdoa. Porque quem te sustenta é Deus, não é o dinheiro mais. Agora você precisa, é o nosso trabalho sacerdotal, colocar lenha no altar. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. A questão é que às vezes nós vamos deixando outros elementos apagar o fogo do Espírito em nós. Compreende isso? O trabalho do sacerdote, em Levítico capítulo 6, ele além de colocar a lenha como combustível do fogo do altar de Deus, ele tinha que limpar as cinzas. Irmãos, aquilo que já queimou no passado, não vai sustentar o fogo que você necessita hoje. O crente que você já foi ontem, mês passado, ano passado, não serve para acender o fogo hoje. Você tem que remover as cinzas. Está entendendo? Então, se eu vou colocando fogo, colocando lenha, colocando combustível, oração, jejum, oração e línguas. Você tira um sábado pela manhã, você fica no seu quarto, coloca uma adoração,
Fica lá adorando a Deus. Arabaxê, carandario, carabacê, darandare, carabaxê, carandario. Ere marabacê, nareia, ramadada, cora, cabecantaqueia, carabahandaria, carabachô. Eria, care, barandario, clara, daraba, sandare, calarabaxere. Ere, barambaraba, choro, doro, dora, dalará, dará, dalarios. Você vai se enchendo, vai orando em línguas, vai se enchendo. Eria, micante, robi, carabahandaraba, soro, doroboro. O fogo vai crescendo, ele vai fluindo dentro do seu espírito. Há um fogo aí dentro que você tem que fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode colocar o combustível no altar do seu coração. É você que tem que tomar a decisão. Hoje eu desligo os celulares, hoje eu desligo tudo, hoje eu não atendo ninguém, hoje eu vou queimar, hoje eu vou dar uma chapadinha ali, eu vou encher do fogo de Deus. Eu quero Jesus, eu te quero, eu te amo, eu te desejo, me enche, vem, 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 libera do teu espírito que já está em mim, sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo. Queima toda a impureza, tira tudo que não te pertence, tira os enganos, tira o egoísmo. Me enche do teu amor, me ensina o teu amor. Esse é o 7º aspecto do fogo de Deus. Ele gera o amor de Deus dentro de nós. Uma pessoa cheia do fogo, ela vai ser cheia do amor de Deus. Romanos capítulo 12, verso 20. Romanos 12, verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Uma pessoa cheia do fogo sobre a sua cabeça fala sobre autoridade, sobre o governo. Vai haver fogo que vai te capacitar a amar o inimigo, perdoar os que te perseguem, estender a mão e não apontar o dedo. Estão entendendo? Você vai ser mais misericordioso, mais compassivo, mais paciente com o erro do outro. Você não vai ser tão duro com as pessoas, porque você também erra. Irmãos, quantos casamentos de cristãos não foram destruídos por falta do fogo de Deus? Quantos, eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Pessoas que escutam essa palavra, mas elas não queimam de amor por Deus. Elas ainda permanecem com tanta impureza na sua alma, com tanta estrutura errada. Ok, aí a pessoa está cheia disso. Ao invés dela compreender da necessidade do fogo de Deus, para que o fogo de Deus a purifique por dentro, para que ela possa apresentar uma adoração que seja como a adoração de Abel. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Uma adoração que traz uma aprovação do céu. Uma adoração que faz você refletir a imagem de Cristo. E que traga alegria para o Pai. Eu sou pai de 4 filhos. Vocês que são pais vão entender o que eu estou dizendo. Quando nós vemos os nossos filhos, que eles nos dão alegria, eles nos alegram pelas atitudes, pela obediência, pelo serviço, por uma atitude de caráter correta. Quando eles estão tendo um bom desempenho nas aulas, na escola, quando alegra o coração do pai, da mãe, sim ou não? Aí, de repente, esse filho chega para você e fala assim: papai, eu queria comprar uma camisa, qualquer outra coisa, ou qualquer outro. Eu tinha tanto um desejo de
Irmãos, qual é o pai que, tendo um orgulho de um filho, dessa forma, não vai fazer tudo para agradar aquele filho? Meu filho, você compra uma não, vai lá na Aslan, compra 10. Você como pai e mãe, olhando para um filho que te honra, te respeita, que se esforça, que se dedica, que alegra o seu coração como pai. E ele vem e te pede uma coisa simples. Você não faria isso por ele, sim ou não? Obviamente que sim. Agora imagine o coração de Deus. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará do seu Espírito para todos aqueles que lhe o pedirem. Compreende isso? Do seu Espírito, do seu fogo. Então, se eu entendo essas dimensões do fogo de Deus dentro de mim, eu vou observar que o meu espírito, por que eu estou falando sobre o fogo? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então eu vou entender que o meu espírito, ele precisa se unir ao Espírito de Deus. E o meu espírito tem 7 dimensões também. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nosso espírito, que tem 7 dimensões, ele não é ocupado pela presença de Deus, os demônios vêm e ocupam. E eles destroem. Veja que o mundo espiritual, ele se movimenta em múltiplos de 7. Por causa dos 7 espíritos, ou das 7 dimensões que habitam. Na realidade são 7 dimensões, a gente usa a expressão 7 espíritos, mas são 7 dimensões do mesmo espírito. O seu espírito tem 7 dimensões. Mateus 12, 46. Quando Jesus está falando sobre o valente, de um mais valente, e ele fala assim, olha, se ele volta e encontra a casa limpa, vazia, o que acontece? Vem mais 7. Por que mais 7? Por causa dessas 7 dimensões. Por isso que você relaciona sempre a adoração. Tem como colocar aí, por favor, Mateus 12? Isso, 45, perdão. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. 7 espíritos. 7 espíritos. Por que a adoração está muito relacionado com a música? Porque a música, ela ativa 7 dimensões do nosso espírito. 7 notas musicais. Marcos 16, verso 9. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, de quem ele havia expelido 7 demônios. 7 demônios. Mais 7.
Estão entendendo, irmãos? Você tem que ser cheio do fogo, e que esse fogo ocupe as 7 dimensões do seu interior. Você vai se enchendo, você vai colocando mais lenha, você vai colocando mais combustível, mais Bíblia, mais oração, mais adoração, mais presença de Deus. Ocupa uma dimensão, 2, 3, a vida de Deus vai crescendo dentro de você. Aleluia! Você vai proporcionando uma atmosfera no mundo do Espírito. Você libera cores. Olha, vocês já viram no extremo norte do planeta, na Islândia especificamente, tem o que eles chamam de aurora boreal. Já viram como fica colorido? Você é assim também. Sem 7 cores. Que na sua adoração fluem. Não estou falando da adoração da música somente, mas da sua maneira. Você exala um incenso. Você exala cores. Por isso que quando um adorador ele chega num ambiente, ele muda a atmosfera. Literalmente, irmãos, há um fluir de um incenso contínuo. O fogo arderá continuamente, ele não pode apagar. Se você está cheio do fogo, você está enchendo ambientes de uma atmosfera de prosperidade, de paz, de salvação, de alegria. Tudo aquilo que Jesus carrega e que vai sendo liberado do seu espírito. A adoração, ela vai destruindo as estruturas que impedem o liberar da vida de Deus que já está em você. Do seu interior fluirão rios de água viva. Há um fluir de vida. Quando o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. E quando nós vamos alcançando um lugar mais alto na adoração, onde a vida de Cristo, no mundo do Espírito, ela vai sendo liberada, mas aqui na terra, nós vamos nos tornando os menores, os mais simples, os mais humildes, os mais quebrantados. Há uma relação ambígua, antagônica, paradoxal, onde o Deus que é tão grande e maravilhoso, Ele se agrada dos pequenos e dos humildes. Nenhum amém. Ao invés de você querer ser grande, busque a cruz, a humildade, o quebrantamento, a renúncia, para que a vida de Cristo, ela flua do seu espírito, ela mude ambientes, ela libere vida e salvação para outros. A Ele a glória, Ele a glória, e Deus é glorificado. A Ele a glória, sempre, amém. Porque dele, por ele, é para ele, e são todas as coisas, inclusive o seu coração, é para dele. Tudo na sua vida, tudo que você tem, que você é, seus talentos, seu coração, é para ele. É para Ele. Seja um adorador. Seja um adorador. A glória. Seja um cristão que exala a vida de Cristo. Não um cristão que exala uma religião. Exala uma vida, não um sistema. Exala uma vida, um coração quebrantado e contrito. Esses o Senhor não o desprezará.
Quanto mais humilde, quebrantado o servo, mais a sua adoração é aprovada. Não procure a aprovação do homem. Dê a Ele sua vida. Entregar a vida para Jesus é isso. É renunciar a sua vida, sua maneira de ser, para ser como Ele é. Atos capítulo 13, verso 19. Atos 13, 19. Diz a palavra. Pode voltar no 18, por favor. Suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã. Lembrando que Canaã é profeticamente uma expressão do espírito do homem. As 7 nações de Canaã falam dos 7 povos que ocupavam a terra. Veja, nós saímos do Egito. E o processo de saída do Egito, a saída do mundo, do sistema mundano, é a nossa libertação. Amém? As pragas, a escravidão, o domínio de Faraó, a edificação daquilo que é morto, porque eles construíam pirâmides para colocar as múmias, os sarcófagos ali. Eles trabalhavam duramente para produzir o que era morto, para guardar o que era morto. Egito é isso. Deus nos libertou do Egito. Então, quando eu estou num processo de libertação, diga libertação. Veja que quando Deus fala, através de Moisés, Ele fala: libera o meu povo para que eles possam me adorar. A libertação do Egito. Olhe para mim, irmãos. Já estou concluindo aqui a introdução. A libertação do Egito era para gerar um povo que adorasse a Deus no deserto. Deserto é a figura desse tempo que estamos vivendo. É o tempo do aprendizado. Então, nós somos libertos do Egito para adorar a Deus. O trabalho da igreja de libertação não é só você fazer um trabalho e expulsar os demônios da pessoa. É libertar a pessoa do sistema egípcio. Porque você às vezes vem para a igreja, mas no espírito você ainda está no Egito. Você ainda é escravo do Egito. Mas você está na igreja. Era o povo no deserto. A Bíblia é demais, irmãos. O livro de Números fala sobre eles desejando as cebolas do Egito, desejando, nos tirou do Egito para a gente morrer nesse deserto. A pessoa saiu do Egito e começa todo aquele processo. Mas no Egito você tem libertação. Ou do Egito você tem libertação. Aonde? Nessas 7 dimensões do seu espírito. Essas 7 dimensões do seu espírito precisa haver uma ruptura com o sistema egípcio. Para quê? Para que eu apresente uma adoração em espírito e em verdade.
Então você pode ter saído do Egito, mas o Egito permanecer aí dentro. Por que a necessidade do fogo? Para purificar o seu interior. Você passa por libertação. Você atravessa o deserto. Vou falar um pouquinho mais do deserto daqui a pouquinho. Mas quando você vai entrar em Canaã, o deserto aqui também representando a alma. Quando você entra em Canaã, você não é o mesmo trabalho de libertação do Egito. Canaã é um trabalho de batalha espiritual. Uma coisa é libertação, outra coisa é batalha espiritual. Para derrubar os povos de Canaã, você entra em Canaã. Josué, coloca a arca na frente. Chapa quente. Você conquista as dimensões do seu espírito com a adoração. São 7 nações para você derrubar aí dentro. Eu tenho uma palavra, está no YouTube, que fala dos 7 batismos de Jesus. Que falam de 7 batismos que a gente passa por ele. Porque você precisa alcançar a plenitude do Espírito, derrubando as 7 nações. Nações que fazem altares para outros deuses, que estão aqui dentro. Nações que precisam ser arrancadas. Que são povos cuja adoração é para outros deuses. Estão pegando ou não? Essas nações apresentam adoração a outros deuses. Está aí dentro. Então, se eu quero apresentar a Deus uma adoração em espírito e em verdade, Josué, conquista a terra, Josué. Destrói os altares pagãos. Não se misture com eles. Não se misture, Josué. Eu não quero uma adoração contaminada, Josué. Coloca a arca, os sacerdotes, toca o chofar. Vai para frente, Josué. Declare a minha glória. Não vai haver muros, não vai haver gigantes, não vai haver pobres. Ah, mas eles são gigantes. Josué, não te mandei eu. Então, se no meu espírito tem 7 dimensões, se eu preciso me libertar dos espíritos que atuam no Egito, se a natureza desse mundo, desse sistema, eu venho para a igreja, mas ainda apresento a Deus uma oração, uma adoração contaminada, eu vou precisar de muito fogo dentro de mim, para queimar os altares das trevas que eu edifiquei lá no meu passado. Eu antes amava o dinheiro, antes amava a prostituição, antes eu amava time de futebol, antes eu amava a posição, antes, não, cara, a idolatria não pode estar dentro do seu coração. Estão entendendo? Por isso que a Bíblia fala tanto sobre a idolatria. A idolatria não é o bonequinho de barro, é o que está dentro do homem. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, vamos ver o que diz a palavra. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Agora que eu vi, você mudou a versão.
Veio até um bálsamo aqui agora. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai. Aí você entra no ambiente de paternidade. A purificação te leva a se tornar filho. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele faz um paralelo daquilo que está no nosso espírito. A gente usa muito esse texto para falar dos jovens aí do namoro. Mas a ideia de 2 Coríntios era a purificação do espírito. Não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Agora, o próximo versículo, que é o capítulo 7, verso 1. Aí Paulo traz, ele fala o seguinte, olha, você tem essas promessas. Que promessas? Se tornar filho e filha de Deus. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Há impurezas da carne e há impurezas do espírito. As impurezas da carne estão relacionadas a impurezas do prazer da carne. As impurezas do espírito estão relacionadas à adoração. Purifiquemo-nos de toda impureza. Você vai precisar do sangue para te purificar. Mas você também vai precisar do fogo para te manter puro. Porque há impurezas da carne e há impurezas do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aí agora eu começo a pregação. Ufa! Eu estava em João Batista, preparando o caminho. Agora eu cheguei em Jesus. Estou falando sério. Eu estou animado, Juju. Agora nós vamos falar dos 7 Espíritos de Deus. Aquele que tem Você não pode ser um adorador sem os 7 Espíritos. Quando os 7 dimensões do seu espírito é tomado pelos 7 Espíritos de Deus. O que leva à adoração, um dos principais, é o que Paulo está dizendo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Nossa, agora que eu vi que era na RA, agora eu fiquei tão feliz. Obrigado, irmão. Apocalipse capítulo 2. Vou precisar. Vamos lá, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Diga, 7 candeeiros. Por que quando você adora, você levanta as mãos? Porque aqui, 2 mãos do seu corpo, 2 mãos da sua alma e as 2 mãos do seu espírito. E você se transforma num candeeiro. E você tem que acender as 7 chamas do candeeiro. Estão entendendo, candeeiro? Aquele que habita no meio do candeeiro. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aí ele traz uma visão para as 7 igrejas. Não é objeto nosso aqui. Eu quero falar hoje sobre os 7 Espíritos. Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4 de Apocalipse. Estamos chegando. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são... Aonde estão os 7 Espíritos? Diga, diante do trono de Deus. Por que a adoração te leva ao trono? Porque quem chega lá é tomado pelos 7 Espíritos. Não, vocês não estão entendendo. Veja bem, o sangue e o fogo e a água vai te limpando. Vai limpando as 7 dimensões daquilo que você carrega. Para você receber um batismo, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo está aí dentro. E a adoração. Irmãos, Jesus quer te acender. Ele quer que você entenda. Você é um candelabro. O candelabro é uma peça só, que tem 7 lâmpadas. Você tem um espírito que tem 7 dimensões. Entende isso? Deus, Ele é um. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único. É o único. Deus é um, que tem 7 espíritos. 7 dimensões do Espírito. Essas 7 dimensões, elas são transferidas para o nosso espírito quando nós, como sacerdotes, trabalhamos para purificar o nosso espírito através do arrependimento, através da obediência, através do quebrantamento, através do serviço, através do amor. Você vai praticando a vida de Cristo e Jesus, você vai sendo purificado, sendo transformado. É o meu trabalho, é o sacerdote, e eu vou colocando o sacerdócio, eu vou colocando lenha, eu vou me purificando
aí eu começo a adorar a Deus. Eu sou colocado diante do trono, aonde estão os 7 Espíritos. De repente, você é tomado por toda a plenitude que Paulo diz. Você não vai ser cheio da vida de Deus de qualquer maneira. O nosso papel é nos purificar pelo sangue, pela água, pelo fogo, para que entremos nesse lugar, alcancemos a paternidade, sejamos cheios do fogo, um fogo que tem a essência, um fogo que tem a luz, um fogo que purifica, um fogo que se alastra, um fogo que revela a realidade de Deus. Não do Deus que eu sei sobre Ele, mas o Deus que habita em mim. Ele não te chamou para falar sobre Ele. Ele te chamou para revelá-lo. Você não pode pregar um Deus ou sobre um Deus que você não revela com a sua própria vida. A nossa vida tem que falar mais alto que as nossas palavras. Compreende isso? Você foi criado à imagem e semelhança. Se Ele é um, você é um. Se Ele é 3, você é 3, corpo, alma e espírito. Se Ele é 7, você também tem 7 dimensões do seu espírito. Você tem a essência dEle, para ser como Ele é, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, disse o apóstolo Paulo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o Senhor, Ele te purifica, Ele te prepara, e Ele então tem uma ideia. Cara, eu preciso criar um lugar onde as pessoas vão receber do meu sangue, da minha água e do meu fogo. Vamos criar a igreja. Então vamos, esse povo que precisa se purificar, nós vamos reuni-los em um lugar aonde a palavra vai ser ministrada, aonde o ambiente vai ser ministrado, onde a minha adoração, a minha presença, os meus ensinamentos, a minha vida vai ser transferida para eles. Os 7 Espíritos de Deus, Ele vai produzir em você a manifestação do reino. Apocalipse 5, vamos lá. Agora sim, irmãos, é chegado o reino de Deus. A mensagem de João, ela é muito presente. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A ideia de Deus era que através da purificação, o ser humano pudesse receber o reino que Deus quer nos entregar. Compreende isso? Aí você recebe vestes, você recebe a coroa, você recebe posicionamento, recebe o cetro, você recebe capacidade de governo, de ligar e desligar, de estabelecer autoridade sobre demônios, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Existem 7 animais na Bíblia que falam da natureza de Satanás. E existem 7 animais que falam da natureza de Deus. Então você vê falar sobre o cão, a serpente, o escorpião. Você vê a palavra de Deus revelar a natureza desses animais, que simbolizam
representam, estão entendendo? Eu não estou falando que os animais são, eles representam essa natureza, o lobo. E pessoas que carregam essas 7 naturezas malignas, por isso elas têm que ser arrancadas de dentro de nós. Representam esses 7 idólatras, esses 7 deuses pagãos. Cada um desses animais, eles representam um tipo de adoração. Mas nós temos também os seres que representam a natureza de Deus: o leão, a águia, a pomba, o boi, o cordeiro. Aleluia! Delícia, Jesus. O Senhor é lindão demais. A formiga. E tem muita coisa que você pode pegar na Bíblia, porque são imagens representativas. Quando você vai entrando em nível de adoração, você vai, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que adora o diabo, ele adquire a essência e a natureza do diabo. Uma pessoa que adora a Deus, adquire a essência e a imagem da natureza de Deus. A adoração, ela transforma a sua essência conforme o Deus que você adora. Quando o Apocalipse ele traz essa ideia, no capítulo 5, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Mas ele não estava morto, ele já tinha vencido a morte. Verso 6, né? Estão comigo? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Diga 7 chifres. Autoridade. 7 olhos. Revelação. Visão. Aonde eles estavam? Diante do trono. O trono de Deus tem fogo, tem chifre, tem olhos. A adoração a Deus, se você entender isso, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: se você entender o processo de purificação, é uma preparação para a habitação do Espírito de Deus. Porque o ambiente que o Espírito de Deus habita não pode e nunca será um ambiente impuro. Óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Peraí, segura um pouquinho. Se a Sara pegar aqui, eu que vou desmanchar aqui, irmãos. Você segura aí um pouco, que aí eu que vou derreter aqui, irmãos. Ela foi ministrar numa das festas lá em Belo Horizonte. Irmãos, eu esqueci que eu estava na igreja, que eu me derramei lá. Veio uma unção. Aí minha esposa chegou e falou assim: amor, hã? Ó, você parece com Jesus. Eu falei sério, ela achou que eu estava zoando. Falei: amor, Jesus, é a cara de Jesus. Irmãos, quando o
o Espírito de Deus, Ele quer nos preparar para algo tão maravilhoso. Porque se Deus pega uma pessoa, se a presença dEle, irmãos, ocupa essas 7 dimensões, vai vir o reino. Chifre fala de autoridade. Por isso que quando Deus fez aliança com Abraão, Ele cortou o prepúcio do pênis do menino e falou: olha, aqui está a circuncisão. Porque o órgão genital do homem é simbologia de um chifre. Por isso que o homem é colocado em posição de autoridade. E o órgão genital da mulher é a simbologia de um portal. Por isso que o homem governa e a mulher, ela é um portal de conexão entre os céus e a terra. Quando Deus, Ele fala dos chifres, Ele fala de aliança. Os 7 chifres dos 7 espíritos é para você exercer governo sobre os demônios, exercer autoridade sobre os demônios. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Ele estava falando, pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Sim, serpentes e escorpiões que estão dentro de você. Não é autoridade para você expulsar demônio, é os demônios que estão aí dentro. As serpentes e os escorpiões que precisam ser arrancados daí de dentro, virá com a autoridade do Cristo que você está construindo aí dentro. Sete espíritos, 7 nações para conquistar Canaã. Batalha espiritual. Estão entendendo? Você vai entrar em Canaã. Cara, Canaã é o meu espírito. Eu preciso derrubar os gigantes que estão aqui dentro. Como que eu vou derrubar esses gigantes? Eu preciso da autoridade do nome que é sobre todo nome. E com a autoridade do nome que é sobre todo nome, eu vou expulsar as serpentes, os escorpiões, a impureza, a mentira, o engano, os altares que eu fui construindo quando eu estava lá no Egito. Se você não tiver a autoridade do Cordeiro que venceu a morte, que tem 7 chifres, que nos libera 7 tochas, que tem 7 olhos para você ver em cada dimensão do seu espírito, os 7 espíritos de Deus, para que você apresente a Deus uma adoração aprovada, depois de passar por todo esse processo. Você vai alcançar o lugar que nós chamamos de primogenitura. Hebreus 12, 23. É o lugar da maturidade do irmão mais velho. A igreja dos primogênitos, arroladas nos céus. Não é a igreja evangélica, é a igreja dos primogênitos. Se você alcança os 7 espíritos, você alcança o lugar no mundo espiritual, no reino de Deus. Esse lugar está na sala do banquete. Existem 3 salas, o dia que você for lá você vai ver. A sala do trono, a sala do banquete e a sala do tesouro. A sala do banquete tem um lugar chamado de ambiente de primogenitura. Só entra lá é quem vai sentar à mesa. É o lugar dos filhos com o pai. É o primogênito que defende os interesses do pai. É o irmão mais velho, mais responsável, que vai ajudar os outros irmãos. Coloca, por favor, Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus.
E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aos espíritos, porque Ele procura a adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer te posicionar no mundo do espírito, em um lugar que só entra os verdadeiros adoradores, cujo espírito você arrancou serpente, escorpião, barata, sujeira, impureza, maldições, raiz de iniquidade. Fez uma limpa. Tem muita coisa para limpar aí dentro ainda, irmão. Eu estou tentando aqui, lutando. Serviço de limpeza espiritual, o SLE. Ele tem que passar aqui todo dia, tirando o lixo. Ele tem que nos limpar, irmãos. Eu estou nessa batalha com vocês. Estamos juntos, amém? Pelo sangue, pelo fogo, pela água. Alcançar o lugar da primogenitura. Se Deus permitir, eu vou falar da adoração dos primogênitos aqui. Por que que os primogênitos, eles são tidos? Por que que Davi, ele se tornou um primogênito mesmo não sendo o primeiro filho? Por que que Jesus é o primogênito de toda a criação? Por que que a primogenitura, ela é uma posição, é o primeiro filho, é que a partir de você é gerado outros filhos, aonde o primogênito ele é um modelo, o primogênito é uma inspiração, o primogênito ele defende o interesse dos pais, do pai. O primogênito se relaciona com o pai, o primogênito tem herança dobrada, o primogênito ele tem uma posição diante do trono, o primogênito ele tem um nome registrado, ele tem um memorial nos céus. Um dos livros dos céus é o livro do registro dos primogênitos. A primogenitura de um adorador. De repente, o primogênito ele recebe sempre uma palavra de promessa. Olha, Davi, não haverá na sua descendência quem falte, quem esteja no trono de Israel. Estão entendendo? Que Deus nos ajude. Não, a Sara está ali assim. Glória a Jesus. Estude mais a palavra. Perca tempo com rede social, não. Tenha disciplina. Eu tenho rede social, mas eu tenho disciplina. É tudo para a glória dele. Para alcançar outras pessoas. Ponto. Mas não para transformar o meu estilo de vida. Que nos tornemos esses adoradores. Que adore a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A essência, a pureza, a santidade, a natureza de Deus e em verdade, segundo os seus princípios, sua palavra, debaixo do temor de Deus. Feche os seus olhos. À noite a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre os 7 espíritos e a primogenitura. A purificação do nosso caráter, do nosso interior. Você ser a melhor esposa que você der conta, a melhor mãe que você der conta,
a melhor filha que você conseguir ser, o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho. Isso tudo é adoração. Você ser o melhor discípulo do seu pastor, uma pessoa que honre o seu pastor, que cuide do seu pastor, que abençoe o seu pastor, que zele por aquilo que Deus colocou na vida dele, pelo que ele carrega. É a Deus que você está honrando. Deixa o Espírito de Deus falar com você agora aí. Será que tem alguma impureza? Será que existe ainda algo que precisa ser arrancado? Algum pecado? Alguma situação? Algum temperamento? Mau gênio? Alguma coisa que precisa ainda ser colocada diante? Você está diante do trono. Eu vos dei autoridade. Entra dentro do seu espírito, tira os serpentes e escorpiões, o seu tempo acabou aqui dentro. Eu não aceito você mais, orgulho. Sai daqui, Leviatã, sai daqui agora. Saia, sai daqui, Moloque, sai daqui, Mamon, sai daqui, 7 nações, sai daqui, Jezabel, saia, saia, Baal, saia os altares desses ídolos. Saiam os altares, saiam todos os altares que não pertencem a Deus. Eu declaro o fim de toda a influência desses demônios no meu coração. Deixa o Espírito de Deus te mostrar situações do seu dia a dia que Deus tem reprovado, comportamentos, atitudes, palavras, comentários. Se arrependa, purifique o ambiente para que Ele venha. Para de falar mal das pessoas. Jesus morreu por elas. Você está falando de quem Jesus morreu por elas. Jesus deu a vida pelas pessoas. Ame as pessoas como façam o que eu ensinei vocês. Você vai amontoar brasas vivas, o fogo virá. Você vai ser mais apaixonado por Deus, mais apaixonado pelo que Deus ama, por aquilo que Deus deseja. Derruba os altares que estão aí dentro, os altares do dinheiro, do prazer a qualquer custo, do hedonismo. O altar da carência, de tentar ser reconhecido, aprovado pelos homens. Quem te aprova é Deus. A melhor versão de Jesus que você der conta de ser, seja a melhor versão de Jesus. Você é a imagem dele. Você foi chamado para resplandecer a glória dele, para refletir a imagem dele. Jesus está vivo, olha para mim, Ele vive em mim. Você tem que dizer isso para o mundo. Você tem que dizer, olha, o meu Deus está vivo porque Ele vive em mim. Eu não quero te falar sobre Jesus, eu quero que você veja que Ele está vivo, Ele está vivendo em mim. Isso é adoração em espírito e verdade. Não vivo mais eu. Se o Espírito de Deus te falou com você nessa palavra, coloque-se de joelhos.
se torne o altar agora. Quando você se coloca de joelhos, você se coloca na posição de um altar. Cara, eu sou o altar, eu sou a oferta, Senhor. Me perdoa, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa. Venha o teu Espírito sobre mim. Charada re carabaranda re da larabasere. Chorada rada rada lara da lara da lara da lara. Chorada rada rada lara basere da rada lara da lariora barada lara lara da lariora. Se esvazia, põe tudo para fora, confessa e deixa. Clame a Deus agora. Deixa o Espírito de Deus limpar você por dentro. Levanto meu altar e me ofereço.
me ofereço. Me ofereço como sacrifício vivo em teu altar, Senhor. Em teu altar, Senhor. Pode queimar, pode queimar, pode Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa selar esses 3 dias aqui, Deus, com teu fogo. Recebe a nossa adoração. Nos enche desse fogo, Senhor. Nos enche da tua presença, da tua essência. Que esse fogo nunca mais se apague, Senhor. não se apagará. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Podem assentar um momento. Já estamos passando a palavra aqui. Glória a Deus. Espero que tenha te ajudado, amém? Estou aqui para servir vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês. Esse tempo, são tempos assim, de manifestações de Deus assim, muito poderosas. Então, o meu conselho, você estude tudo que foi ministrado, aprofunde. Glória a Deus. Devido ao tempo, não dá para aprofundar muito. Mas você pode fazer isso em casa, estudar a Bíblia, pesquisar, ler, se encher da palavra. Em nome de Jesus. Então, hoje à noite, nós vamos dar continuidade a esse estudo. É uma continuidade. Ontem nós começamos, hoje falamos um pouco sobre aquilo que o Senhor diz. Nós vamos falar um pouco sobre os altares, hoje à noite. O altar do sangue, da água, do fogo. Os altares de terra, de pedra, de madeira, de bronze, de ouro com madeira. Os altares e a glória de Deus. Então não falte hoje à noite. Vai ser muito forte. Deus está construindo algo. Traga sempre caneta. Você vai no seminário sempre, caneta, caderno, anote. Quem é bom aí, digite. Eu não tenho essa destreza toda que esses jovens têm, não. Mas sempre deixe registrado. Aquilo que é importante, Deus registrou na palavra. Você deve registrar também. Tenha esse hábito. Sempre venha para o culto, trazendo um caderno, uma caneta, para anotar o que o Espírito vai falar. Porque depois você pode meditar, estudar, para ouvir o Espírito. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui.
esse tempo, eu creio que é um tempo profético nessa igreja aqui. Especificamente hoje, né? Onde se completa um ciclo de 10. A Bíblia tem vários ciclos. Ciclos de 3, ciclos de 7, ciclos de 10, ciclos de 12, ciclos de 70, que é 10 vezes 7, né? E 120, ciclos de 4, as 4 estações, os 4 seres viventes. Você tem ciclos. O ciclo de 10, ele fala do tempo de maturidade, de plenitude. Glória a Deus. Então, o que está acontecendo com Laércio e Sara e a Estherzinho, Miguel, a sua família, é um reflexo do que vai acontecer com essa igreja também. Que eles, como autoridade, o que acontece na vida deles afeta a vida daqueles que estão debaixo de sua cobertura. Assim como o que acontece na minha vida afeta a vida deles, por causa do princípio da aliança. Todos entendem isso? Então, quando a gente fala dos 10 anos, não é somente deles, é para todos nós que estamos aliançados com eles. Número 10 fala de plenitude, de maturidade, fala das 10 virgens, as 10 cidades que o Senhor há de entregar para governar sobre elas. Falam de 10 leprosos curados. Falam de 10 no sentido de plenitude, de completude daquilo que Deus está fazendo no homem. 10 fala da maturidade do homem. 7 fala da plenitude de Deus. Por isso que o 7 está relacionado a Deus e o 10 está relacionado ao homem. Ficou claro isso? Então, um ciclo de 10 fala de um tempo de maturidade, de autoridade. Nós gostaríamos de orar por eles, antes de finalizar aqui, para que o Espírito do Senhor estabeleça tudo o que Ele quer sobre a vida deles, sobre a vida desta igreja, e entregamos ao Senhor essa adoração. Queria chamá-los aqui. Pode ser agora, pode ser à noite. Então deixa à noite, a gente faz à noite. Pode ser, irmãos? Glória a Deus. Beijo do magro, fiquem na paz. Aplauda o Senhor Jesus.